Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Bom, vamos continuar com o meu raciocínio, que é os valores institucionais da democracia. Os tolerantes. O tema de hoje vai ser o ser tolerante com o intolerante, que é uma antinomia, né? Que tanto irritou o Inês Zé Luís da última vez, como eu já vos referi no vídeo de há pouco. A civilização e a paideia é muito boa nesse aspecto. Eu vejo as notícias e vejo o Zeitgeist, o espírito do tempo, não é? E o Vox Populi. Se não fosse a crise de superprodução de 1929, o Sr. Adolfo nunca tinha chegado ao poder. Ok? Os alvos do Sr. Adolfo eram os imigrantes, os estrangeiros e os comunistas. Faz lembrar alguém, não faz? Ou seja, que os comunistas são o que a gente sabe, pois são com certeza. O incêndio do Reichstag foi o pretexto para a Noite das Facas Longas, em que ele matou o Sr. Adolfo e os seus confrades, 100 pessoas do seu próprio séquito, as SA fundamentalmente, do Sr. Ernest Röhm. E o Sr. Adolfo só conseguiu uma votação muito forte no Reichstag, no Parlamento alemão, depois de 1929. Entendem? Ele tinha sido preso antes por causa do golpe de Estado, isto, aquilo e aquilo outro, correu muito mal. Bem, um partido político que se organiza em cervejarias diz tudo, não é? Os alcoólicos do costume. Mas o Sr. Adolfo conseguiu a votação que conseguiu, porque especialmente a Alemanha rural, pouco instruída e profundamente religiosa, acreditou na bainha da cobra do Sr. Adolfo que o nacionalismo alemão, nenhum deles era ariano, nem o Sr. Adolfo, nem o Goebbels, que era defeituoso, como a gente sabe, não gosto de falar assim, mas era, nem o Göring, nem o Himmler eram arianos, era tudo gente, uns eram gordos, outros eram aleijados, enfim, aquela raça ariana defendida era a coisa mais estúpida que existia, atendendo que nenhum deles era assim, não é? Voltamos sempre ao mesmo, estão sempre a acusar os outros do que eles não são, não é? Estão a ver semelhança, não estão? E a Europa tem que ter muito cuidado em não, e isto é uma afirmação, principalmente para o seu engenheiro Avelino, que está sempre a dizer que não temos que ser tolerantes com os intolerantes, Karl Popper, John Rawls tem uma ligeira discordância, mas enfim, já falámos disso numa live. O engenheiro Avelino tem razão de que há um problema complicado com os muçulmanos, mas não são os muçulmanos o problema, nem os imigrantes, nem a comunidade LGBT, nem o feminismo, por mais incrível que pareça. Às vezes parece que eu digo, não, o que eu digo é que há pessoas em determinado tipo de grupos que se escudam dessas categorias ontológicas para desenvolverem psiquiatria criminal. O que é perigosíssimo é que Estados de Direito acham que isso sejam direitos humanos. Não são direitos humanos. São ações de gente completamente desequilibrada ou completamente criminosa, que vão fazendo das suas em termos políticos e acabam a chegar ao poder como foi o Sr. Adolfo. E viu-se no que deu. Entendem? Porque o Sr. Adolfo só teve a eleição que teve porque havia um desemprego avassalador na Alemanha, porque antes ele tinha tido 3% da votação anteriormente, depois é que passou para os 18%. Faz lembrar alguém, não é? As pessoas não acreditavam na bainha da cobra, só acreditavam na bainha da cobra quando o Sr. Adolfo, uma sorte de leão, teve a crise de superprodução de 1929. Os americanos é que emprestavam dinheiro aos alemães devido às muito pesadas sanções que foram colocadas à Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial, 14-18, e então os alemães ficaram sem dinheiro, a economia ficou sem dinheiro nenhum, porque os americanos deixaram de emprestar dinheiro e cobraram o que tinham que cobrar, e a América entrou numa recessão económica, a Alemanha entrou numa recessão económica tremenda. As psiquiatrias criminais e políticos de muito pouca credibilidade, e não estou a falar do André Ventura, como sabem, porque eu gosto muito do André Ventura,
Só quando o país está a arder, seja do ponto de vista de incêndios à portuguesa ou de desemprego avassalador à alemã, só aí é que os extremos conseguem ganhar força. E não tem nada a ver com a ideia que são os valores civilizacionais do Ocidente desde o dia número 1, por isso é que a Grécia conseguiu chegar àquele patamar civilizacional que produziu pessoas que ainda hoje são estudadas e que desenvolveram o mundo como nós o entendemos. Não há alternativa à democracia, nem aos direitos humanos, nem ao Estado de Direito. Não há. O Gonçalo Almeida Ribeiro tem toda a razão de dizer que há um desconforto da parte dos juristas com a democracia, do ponto de vista da legalidade democrática, porque a democracia é o poder do povo e o povo, hoje em dia, está cada vez mais desequilibrado, muito devido às redes sociais, porque as redes sociais dão voz não ao povo normal, mas à psiquiatria criminal, como eu estou sempre a dizer. E é o mundo que temos, Dir-me-ão, o que é que temos que fazer? Temos que fazer o que os seus procuradores no julgamento de Nuremberg em 46 fizeram. Colocar os pontos nos is e a dizer ao Sr. Göring e Companhia Limitada o que eles tinham feito. E o Göring até assumiu algumas coisas, aliás. Não é? E depois suicidou-se, claro, porque estas pessoas acabam sempre a causar a morte dos outros ou a suicidar. Isso é sempre assim. A maldade acaba sempre muito mal. Por isso, temos que ser tolerantes com os intolerantes, temos. Mas, desde que não tenhamos grupos alvos a abater, mas sim valores civilizacionais a aplicar. Depende qual é o vértice que os seus colocam, se é o vértice do intelecto, da razão e da lógica, ou o vértice do outro lado, que durante toda a história da humanidade produziu inquisições, produziu senhoradolfos e morticídios e genocídios e reeducações. Estão a ver? O Peter a ser reeducado e eu a ser reeducado. Os campos de reeducação era o Pol Pot, era o Mao Tse-tung, era o Pinochet, era o Salazar. O Tarrafal era um campo de reeducação. Atenção. Era o Franco, os seus 150 campos de concentração. Ou seja, o Sr. Adolfo, atenção, mal chegou ao poder, chegou ao poder em janeiro de 1930, foi logo naquele mês a seguir, começou a ser construído naquele mês, foi logo efetuado, foi logo não foi fabricado, foi logo construído o primeiro campo de concentração de Dachau. Logo. Logo, estes grupinhos é para abater, não é? E quando temos grupinhos para abater, estamos a copiar os piores monstros da humanidade. Seja grupinhos à esquerda, seja grupinhos à direita. A Paideia não defende isso. A Paideia não defende nenhum grupo para abater, seja muçulmano, seja movimento woke, seja quem for. A Paideia diz, nós estamos certos, os senhores estão errados. Porquê? Porque nós estamos baseados na lógica e no raciocínio. Não estamos baseados em coisas completamente fantasiosas. É essa a diferença dos valores helénicos, que perpassaram para o Império Romano, que perpassaram para o Renascimento e que perpassaram para o século XX e XXI no famoso mundo pós-moderno, depois de 45. E é isto que temos que nos focar. Temos que ser tolerantes com os intolerantes, se aplicarmos os nossos valores civilizacionais, como é evidente. O julgamento de Nuremberg esteve errado em condenar alguns dos senhores nacionalsocialistas à morte. Esteve. O Eichmann, mesma coisa em Israel. Porquê? Porque isso entra na lógica deles. É usar as armas deles contra nós. No momento que, eu sei, pareço contraditório, mas não sou, porque eu sou um legalista. Uma outra coisa é quando, enfim, infelizmente, não vou para aí porque senão a coisa empina já. As vossas dinâmicas individuais não é a vida coletiva. As vossas dinâmicas individuais, pois isso aí, cada um arca com as suas responsabilidades. O que eu estou a querer dizer é que o Estado de Direito tem que ser, seja democracia ou não, tem que ser a última ratio do ser humano. Foi isso que a Paideia nos ensinou. Ou seja, senão, a Europa vai deixar de ser a luz civilizacional que sempre foi e vai passar a ser intolerante como os intolerantes. Não vamos ter moral nenhuma para falar. Os gregos estavam todos a dar voltas na tumba
se nós aplicássemos isso. É uma breve reflexão e vou já para a paideia. Eu quero falar da paideia e das coisas afins. Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Direito, curso de Direito, nota do último colocado em 2025, 17.8, 18 vagas da segunda fase. Isto é que é uma universidade, mas ao que parece, não presta para nada porque eu lá tive, só para saber. Não sei se estão a ver. Enfim, preciso ter uma paciência, não é preciso ter paciência, é preciso ao engenheiro Afonso, é preciso, por muito menos, a naifa do meu pai, por muito menos. Mas enfim, vamos para a paideia. Tínhamos ficado no apelo tínhamos falado de Esparta, como sabem, apelo de Tirteu à Arete, ethos pedagógico de Tirteu, elegias de Tirteu, forma Arete espartana, eunomia, poema, arte e música. O Estado jurídico e o seu ideal de cidadão, é isto que é ser tolerante com os intolerantes. O Estado jurídico e o seu ideal de cidadão. Temos que ser jurídicos. Platão dizia muito bem que a justiça é a mais elevada forma de existência. Para o Platão, a felicidade era a justiça. Para o Aristóteles, a felicidade era a contemplação. Não é por acaso que o Platão é o pai da democracia. Polisónica na Ilíada, polisónica na Odisseia. Polis é a cidade. A Ilíada, como sabem, é o poema de Homero que fez famoso o Aquiles e o Agamemnon e o Ulisses, que é da Odisseia por acaso, e a Clitemnestra e a Ifigénia e por aí adiante, e a Eletra e o Orestes, mais tarde com a Aristeia, mas é tudo na Ilíada. Poligónica na Odisseia, que é o Ulisses e a sua Penélope, não é? A Penélope, a mulher perfeita, 20 anos à espera do Ulisses, enquanto ele estava a conquistar terras e lugares, e também feminino. Vem daqui. O direito em Homero, logo, começa aqui. A questão moral e jurídica estão sempre articuladas, não é moral pessoal. Moral pessoal é uma ética inquisitorial e de culto religioso, não é direito. O direito em Homero é um direito axiológico, coisa que o professor Figueiredo também fala muito, aliás. Dikaiosine, continuidade da ética na velha polis. A lei escrita, a técnica política. O homem não é da técnica, não é? E aspas e água não são melhor. A autoformação do indivíduo na poesia jónica e eólica, descoberta do íntimo do homem, começa aqui a psicanálise, individualismo grego, arquílico, sátira, tique em arquílico, ritmo, Simonides de Amargos, Mimerno, Alceu, Safo. Solon começa a formar o grande amigo do seu engenheiro, Afonso começa a formação política de Atenas, a Polijónica, a sociedade ática do tempo de Solon e a lei social imanente, conceito da Té, destino e esforço humano, conceito de medida, o pensamento filosófico e a descoberta do cosmos, logos e o mito, já vos falei disto, praxis do filósofo, começa por aqui, problema da physis, natureza, Anaximandro, Hyperon, o Hyperon do Anaximandro, era a arquia do Anaximandro também, o indefinido, a origem, por assim dizer, falámos disso na live, Pitágoras, já falei disso, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, Pitágoras de Siracusa disse uma vez aos seus netos, isto é o teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa. Matemática e educação, matemática e filosofia como vértices dos valores civilizacionais, matemática e filosofia são os vértices dos valores civilizacionais, com o desiderato no direito. Orfismo, sofrosine e híbris, conceito órfico de alma, Xenofontes, peço desculpa, arte e Xenofontes, Parménides e Heraclito, os grandes doutores pré-socráticos, já foi isto, Heraclito luta dos contrários, Parménides a ontologia. Foi aqui que começou o estudo do ser, com Parménides. Perdão. Luta e transformação da nobreza, a tradução do livro Teogonia, de Hesíodo, o princípio foi o caos, codificação da tradição pedagógica aristocrática. Está aqui a codificação dos valores. Por isso é que o direito romano-germânico é tão superior ao direito constitucionário, como falámos na live, porque tem uma codificação. Eros e educação, teogonia e luta de classes, estilo Karl Marx, a crise do conceito de arete, excelência, a fé aristocrática de Píndaro,
Eu já tinha falado disto por acaso, mas não me importa repetir. Ideal agonístico, essência da poesia pindárica de Píndaro, arete em Simões de Ceus, arete em Píndaro. Excelência. A política cultural dos tiranos, importância e causas da tirania, política dos tiranos, tiranos e mecenas. Sempre existiram, nós sabemos lidar com eles. Livro segundo, Apogeu e crise do espírito ático, o drama de Ésquilo, já falámos do Ésquilo, os grandes Diógenes, Sófocles, Ésquilo e Eurípides, como sabem. Fé de Ésquilo, aparecimento da tragédia, estudos sobre a origem da tragédia, elementos influentes na tragédia, o coro, o que é o trágico, muito importante para Nietzsche. Para o Nietzsche, o homem é sempre trágico, atenção, é capaz de ser por isso que há os incêndios que conhecem, Engenheiro Afonso, o mito na tragédia, problema da tragédia de Ésquilo, dor e híbris e castigo, crime e castigo de Dostoiévski está aqui, por acaso, Oresteia, 7 contra Tebas, muito conhecido, Prometeu, o homem que deu o fogo ao ser humano, dor e conhecimento, o homem trágico de Sófocles, o guerreiro de Sófocles, do Freud está aqui, Sófocles, Ésquilo e Eurípides, já vos disse, Sófocles tem o rei Édipo e a Antígona, Ésquilo tem Oresteia, do famoso complexo de letra do Jung, que não era complexo de letras, já expliquei isso também, e Eurípides com os seus bacantes. Caracteres em Sófocles, formação do homem no tempo de Sófocles, conceito de Medina, o homem medida todas as coisas, dizia o Protágoras, das coisas que são e das coisas que não são. Antígona, tragédia e conhecimento. Já tinha dito isto, mas é sempre bom repetir. Os sofistas. Ficamos nos sofistas, vamos para a minha tese de doutoramento. E aquela live, quase 6 horas, não mata mesmo moia. Pois, tínhamos ficado, esta é a minha tese de doutoramento em Direito Penal, como sabem, a versão em português. O professor Figueiredo Dias é o helenista a 100% e andamos todos a falar a mesma coisa há séculos e séculos. Esta é a minha proposta, os senhores analisem os valores civilizacionais da Europa, que são helénicos a 100%, e a alternativa que se apresenta. À vontade. Com efeito, tínhamos ficado aqui. Enquanto particular perspectiva da culpa ético-consciencial, também a culpa jurídico-penal se afirmará como culpa do homem na decisão ou na afirmação da sua própria essência, sendo tal como geral culpa de existir uma culpa essencial, um juízo de sensibilidade pelo modo como o homem se decide na sua essência, enquanto afirmar a sua essência ou decidir a sua confirmação essencial do seu ser e do seu sentido, e decide o mesmo passo do mesmo respectivo, do mundo respectivo da ordenação conjunta do ser. É a essência da pessoa. Se a pessoa tem como sua essência fazer mal aos outros ou fazer bem aos outros. Se faz mal aos outros, também faz mal a si próprio, porque acaba por lhe cair em cima. Se faz bem aos outros, também faz bem a si próprio, porque acaba por lhe cair em cima. Desde os gregos que sabemos disso, como é evidente. Com efeito, temos que a consideração do direito, enquanto ordem legitimada da imposição do dever ser, poderá haver justificada a sua possibilidade de positiva imposição de exigências de realização da personalidade, impondo-se como sua tarefa porque integrada na ordem do ser ético existencial. E deste modo as suas normas impor-se-ão objetivamente ao homem, e a culpa jurídico-penal será ainda a culpa essencial. É a essência do ser humano, não é a existência do ser humano. O que é que ele é? Não o que é que ele quer ser, o que é que ele é. No entanto, não deixa Figueiredo se interrogar numa construção orientada para um conceito de culpa baseada, diz o professor Figueiredo, e com isto concluo, na falta de cumprimento de exigências de dever ser que ao existir são postas como condição da sua própria existência. Sobre que exigências são essas e como podem legitimar-se? Desde o princípio de humildade legitimam-se nos valores helénicos. Diz o professor Figueiredo Dias, em Figueiredo Dias, Liberdade de Culpa e Direito Penal, primeira edição, 1976, página 185. Código de Processo Penal, e já falei há bocado um bocadinho do Código Penal, agora vamos para o Código de Processo Penal, e pronto. Já tínhamos estado, estamos a acabar, o artigo 340 do Código de Processo Penal, da produção de prova, tínhamos ficado no acordo nota 10,
a admissão da prova da relação do objeto, do processo. Tínhamos ficado em relação abrange a admissão de prova de fatos relevantes para a verificação dos pressupostos processuais, das nulidades, das irregularidades, das proibições de prova e, bem assim, a admissão da prova dos fatos relevantes para a decisão sobre as questões prévias, interlocutórias ou incidentais verificadas na pendência do processo, incluindo a determinação dos fatos relevantes para a verificação dos pressupostos, das medidas de coação e da garantia patrimonial e da credibilidade das testemunhas, peritos e consultores técnicos. Sobre a falta de credibilidade, sobre a prova da falta de credibilidade, verá a anotação do artigo 124. A prova da falta de credibilidade, esta é boa. O que é que diz o artigo 124, o volume 1 do Código Penal, do Código de Processo Penal, e com isso concluo. Sr. Pito Albuquerque é outro tribunista a 100% e é uma figura com estas coisas, porque ele ensina-nos a pensar o direito e também os valores axiológicos subjacentes ao direito, porque o direito sempre teve, por isso é que o Gonçalo Almeida Ribeiro falou disso, sempre teve um grande problema. Os filósofos e juristas sempre tiveram às turras, um bocadinho, porque isto, se ela me voltar a pescar, vou concluir, estou a fazer com o outro, os juristas e os filósofos sempre andaram um bocadinho às turras, porque a lei é difícil de aplicar, atendendo que nas democracias quem manda é o povo. E qual é o povo que está a mandar? Qual é o povo que está a mandar nos dias de hoje? Não é? Livro 3 da prova, título 1, disposições gerais, artigo 124, objeto da prova. Constitui objeto de prova todos os fatos juridicamente relevantes para a existência ou inexistência de crime. Pois, a punibilidade ou não punibilidade do arguido e a determinação da pena ou da medida de segurança aplicáveis. Número 2. Se tiver lugar perito civil, constitui igualmente objeto de prova os fatos relevantes para a determinação de responsabilidade civil. Não é como os senhores querem da psiquiatria criminal, é como diz o Código de Processo Penal europeu. O processo penal anglo-americano é muito insuficiente em relação ao europeu, por isso é que nos estão sempre a pedir baratinhas como eu vos disse. Muito obrigado, um abraço.